Estamos em setembro, no Setembro Amarelo, mês do combate ao suicídio e, portanto, à depressão, que é uma doença psiquiátrica que foi considerada como o mal do século. Os portadores de depressão e outras doenças psiquiátricas poderão ter direito à proteção previdenciária, assim como qualquer outra doença. Porém, existem algumas peculiaridades interessantes aí a respeito. O advogado Guilherme Colim tem um canal no YouTube e uma página no Facebook chamado Saiba Direito e, em determinada oportunidade, chegou a fazer um vídeo com nítida irritação e revolta, inclusive, em que noticia o caso de uma cliente que se suicidou após ter pela terceira vez, olha que interessante e que triste ao mesmo tempo isso, o benefício previdenciário negado pelo INSS, sendo que ela havia tido tal benefício concedido anteriormente pela via judicial. E a gente vai conversar agora com o Dr. Guilherme Colim justamente sobre isso, mas antes de falarmos sobre o direito previdenciário em si, eu queria saber se seria possível falar um pouco sobre esse caso concreto. Já sei que o senhor não falará o nome de sua falecida cliente, mas é um relato importante, né? Boa noite, doutor Guilherme. Olá, Cláudio, tudo bom? Prazer em estar aqui mais uma vez. Caso interessante, esse triste, né? Pois é. Bom, o que acontece? Para mim foi muito chocante, foi muito triste o que aconteceu. Faz um pouco mais de um ano, faz um ano e meio isso. Uma cliente minha, cliente antiga, uma cliente muito querida do nosso escritório, amiga nossa, ela desenvolveu depressão, teve o benefício negado pelo INSS, nós entramos com uma ação judicial e ganhamos. Só que quando se ganha uma ação judicial, ela pode ser de auxílio-doença, o benefício é fixado por um período determinado. Ela, então, acabou o período determinado pela primeira ação judicial e pediu a prorrogação na via judicial, na via administrativa, e o INSS se negou, dizendo que ela não tinha depressão ou não tinha depressão a ponto de estar incapaz para o trabalho. Entramos com a segunda ação judicial e o perito judicial, mais uma vez, reconheceu a depressão e a incapacidade para o trabalho. Pela terceira vez, então, ela pediu a prorrogação na via administrativa e o INSS, pela segunda vez, negou. Nós, então, entramos com uma terceira ação judicial, só que o resultado da ação judicial não é instantâneo, o processo leva um tempo. Entramos com a ação judicial e pouco tempo depois ela se suicidou de maneira trágica, horrível. Na época, quando eu fiquei sabendo, eu fiz um vídeo para o meu canal do YouTube, fiz na minha página do Facebook também, reclamando, lamentando, divulgando a maneira como o INSS muitas vezes trata, a maneira indiferente e apática, como o INSS frequentemente trata doenças psiquiátricas. Parece que se a pessoa quebrou a perna, se a pessoa está com um problema que pode ser apurado por um exame de imagem, um exame de sangue, beleza. A doença psiquiátrica, muitas vezes, ela é tratada com discriminação e, para mim, foi péssimo o que aconteceu, por questões pessoais e emocionais. Sim, claro. E o senhor acha que a negativa do INSS tenha sido a causa do suicídio, doutor Guilherme? Eu não tenho como saber, né, se foi a causa ou não. Imagino que ajudar não ajudou naquele tratamento. Imagino que tenha contribuído, porque as pessoas muitas vezes já estão com a sua autoestima muito baixa, já estão hipersensíveis e para quem está doente, para quem está com uma doença psiquiátrica, com depressão, para quem sofre todo o estigma social de uma doença dessas, um procedimento simples como uma ação judicial contra o INSS às vezes demanda um esforço tremendo e às vezes a corda arrebenta, como foi o caso dela. Né? E como é que funciona exatamente esse pedido de auxílio-doença no caso de doença psiquiátrica, doutor Guilherme? Ele começa como qualquer pedido de qualquer auxílio-doença. Não importa se a pessoa tem uma fratura na perna, tem problema cardíaco, problema de coluna ou problema psiquiátrico. O caminho, burocraticamente falando, o caminho é exatamente o mesmo. Qual é a diferença? Na doença psiquiátrica, na maioria das vezes, a documentação é limitada a alguns atestados médicos, eventualmente tem algumas internações, e o exame clínico adquire uma relevância, a percepção do médico, o convencimento do médico perito se torna mais subjetivo do que numa situação em que há um exame médico concreto.
E aí, então, se torna relevante alguns cuidados a mais por parte do profissional que for, do advogado, profissional da advocacia, que for patrocinar a causa. E quando a pessoa quando a pessoa formula o pedido administrativamente, de maneira direta, porque não há necessidade de advogado para fazer o encaminhamento administrativo. Sim. É recomendado que tenha alguns cuidados a mais na organização da documentação. E aí que é o problema. Justamente a pessoa que está mais vulnerável psicologicamente terá de ter um cuidado adicional para organizar a sua documentação médica e a documentação não médica sobre o tema em si, né? Doutor, então não basta comprovar que está com a doença, é preciso então provar as condições também de trabalho? Sim, na realidade o benefício de auxílio-doença deveria ter outro nome. Deveria ser auxílio-incapacidade ou algo do gênero. Sim. Em qualquer situação, doença psiquiátrica ou não. O que importa não é a doença, e sim o sintoma que ela proporciona, o sintoma que ela produz. E mais, depende de qual a atividade que a pessoa desempenha. Então, vamos imaginar a mesma doença com sintomas diferentes. Pode ser a depressão, que é o tema de hoje. A depressão, ela tem uma série de características. O tratamento para a depressão também. Muitas vezes, o medicamento, o tratamento antidepressivo consiste em remédios que têm efeitos colaterais. Dependendo da profissão que a pessoa desempenha, dependendo da atividade que a pessoa desempenha, aquele sintoma pode ser absolutamente incompatível com a atividade ou não. Muitas pessoas têm depressão, têm transtorno obsessivo-compulsivo, têm uma série de doenças e seguem trabalhando. E não são incapazes para o trabalho. Isso depende de qual será o sintoma para aquela pessoa e qual será a atividade que ela desempenha. Então, imaginemos a situação do motorista. Na semana passada, eu usei o caminhoneiro como exemplo, usarei novamente. Um motorista de caminhão que consome remédios, que provoque a sonolência, por exemplo, que provoque a dispersão, que provoque algum sintoma incompatível com a sua atividade, poderá estar incapaz para o trabalho, sendo que uma outra pessoa numa outra atividade com aquele mesmo sintoma talvez não esteja. Sim. Então esse cuidado é interessante. Doutor, no caso contrário, no caso do desemprego, também pode ter o auxílio esse psiquiátrico aí, tendo em vista que o próprio desemprego pode causar uma depressão também, né? Ou pode causar ou pode agravar, né? Pode, também, exatamente. Aí a gente não sabe o que é causa e o que é consequência. Às vezes o quadro depressivo pode dificultar a obtenção de um emprego e às vezes a dificuldade de obter um emprego pode agravar o quadro depressivo, né? Mas quando a pessoa está desempregada, normalmente eu recomendo que se faça o paralelo entre os sintomas da doença e a sua última atividade, ou suas atividades habituais. Então, se o último emprego da pessoa foi de motorista e ela está consumindo algum medicamento que provoque algum sintoma, algum efeito colateral, ou está com a depressão que seja, ou a síndrome de burnout, que é uma outra doença psiquiátrica muito grave também, e esteja assim com sintomas que o impossibilitem de trabalhar, ou que gerem um risco maior, ainda que desempregada, este argumento, esta comparação, esta demonstração deve ser feita. Então, a doença psiquiátrica ela pode ser vinculada ao trabalho, então? Pode. O que acontece? Quando a pessoa trabalha, tem um trabalho muito extenuante, por exemplo, ou vive num ambiente de trabalho que é onde ocorre o abuso moral. Algumas situações, o bancário, por exemplo, é uma categoria profissional que frequentemente se identifica que há uma frequente observação de metas inatingíveis, metas inacessíveis.
Quando o empregador exige do empregado resultados inacessíveis, resultados, metas muito difíceis de serem atingidas, ou jornadas de trabalho muito elevadas, muito intensas, isso pode ser considerado causa para uma doença psiquiátrica. A depressão não é considerada doença laboral, a menos que fique comprovado o seu vínculo com a atividade. Algumas profissões, policial, oficial de justiça, secretária, eu vejo o cargo de secretária como importantíssimo, um cargo importantíssimo, muito pouco valorizado e muito estressante. O motorista de ônibus estava no ranking entre as 4 ou 5 profissões mais estressantes que tem. Quando comprovado uma doença psiquiátrica que foi agravada ou criada pelo ambiente de trabalho, ela poderá ser considerada laboral. E existe uma doença específica, que é a síndrome de burnout, que seria o último grau do estresse, né? Seria um grau posterior ao nível de estresse e de depressão que nós tradicionalmente conhecemos. Quando o médico, e aí se houver algum médico, psiquiatra ou neurologista assistindo, eu peço que tenha especial atenção. Quando a pessoa tiver ou apresentar sintomas da síndrome de burnout, e isso for lançado no prontuário médico, no atestado médico, no laudo médico, dependendo da profissão que aquela pessoa tenha, haverá presunção de doença laboral. Em algumas situações, a doença ela se presume vinculada ao trabalho. Então, quando a pessoa desenvolve tendinite, mal do túnel do carpo, por exemplo, e trabalha com digitação, existe uma presunção de que aquela doença será vinculada ao trabalho. A síndrome de burnout, que é uma depressão e um estresse em estágio muito avançado, será considerada laboral, dependendo da profissão que a pessoa tenha. E aí existe uma série de atividades que geram esta presunção. Enfermeiro, por exemplo, técnico de enfermagem, médico. Isso, é verdade. Segurança, vigilante. É verdade. É o pessoal da segurança pública. Da segurança pública e segurança privada. O que tem de vigilante, segurança de empresas privadas. Sim. Com doenças psiquiátricas decorrentes da atividade laboral é muito grande. Olha só. É muito grande e as empresas não conseguem prevenir, não conseguem dar conta disso, exato. E, doutor, tudo isso que a gente falou aqui vale apenas para depressão, vale para todas as doenças psiquiátricas? Todas as doenças psiquiátricas. Dependência química, depressão, estresse, todas as doenças psiquiátricas estão englobadas pelo que eu menciono aqui. E sobre essas doenças, agora eu falo para os advogados. Sim. Quando você, advogado, quando você, colega, for ajuizar uma ação de auxílio-doença, a recomendação, envolvendo doença psiquiátrica, eu recomendo especial atenção na documentação não médica, na documentação paramédica. Além do atestado, das receitas, do histórico médico, dos prontuários, tudo mais que todo advogado já apresenta ao natural, eu recomendo especial atenção para a documentação que indique o desajuste social. Muitas vezes, aquele cliente que você tem, que chegou no seu escritório, com uma documentação médica boa até, falando em depressão, ou estresse, ou burnout, que seja, ele não se deu conta, mas ele também tem um histórico de advertências por parte do seu empregador ou dos seus empregadores passados, por excesso de falta. Ele tem, muitas vezes, o desajuste social envolve problemas na polícia, problemas singelos. Eu tive uma... No condomínio, às vezes, sim. No condomínio também. Eu tive uma ação em que eu perguntei para a minha cliente, né? A senhora me desculpa, eu vou falando para a minha cliente. Sim. Por acaso o seu histórico policial é muito grande? A senhora tem algum problema com a polícia, coisa e tal? E é uma pessoa que não tinha histórico de criminalidade nenhuma. Sim. Uma senhora, uma pessoa normal, como todos nós. E ela tinha casos de
que ela se sentia ameaçada, em que ela era vítima, e com muita frequência ela ia na polícia e reclamava, né, relatava que teria sido ameaçada pelo vizinho, teria sido Paranoia, talvez? Como? Uma paranoia, talvez? Não sei, mas assim, é um desajuste social. Sim. Uma pessoa que está com muita frequência se metendo em confusão, Exatamente, já é um sinal. briga com o vizinho, briga com o familiar, no local de trabalho. Isso é um sintoma... No trânsito. Às vezes. Briga no trânsito. Isso é um sintoma de desajuste social. Sim. Que muitas vezes ajuda no convencimento, ajuda na demonstração da sua incapacidade para o trabalho. Perfeito. Uma pessoa que, ao longo de um ano, entrou e saiu de 3 ou 4 empregos. Ela tem facilidade em conseguir emprego e tem dificuldade em se manter naquele trabalho. Sim. Aí eu peço a ficha da empresa, né? A relação de faltas no trabalho. Ao longo de um ano, ela faltou no trabalho dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Isso é uma documentação não médica, mas é um indicativo da incapacidade para o trabalho. Sim. Então, essa documentação ela pode ajudar bastante na demonstração do direito do seu cliente, né? Falando agora para os colegas advogados. Né? Sim. Muito bem, doutor. A gente conversou aqui nos nossos outros programas aqui, a gente conversou sobre auxílio acidente, sobre o processo de curatela também. Então, as entrevistas aqui com o doutor Guilherme Colim estão lá nas redes sociais, lá da RDC TV, nas plataformas digitais e também nas mídias sociais. Doutor Guilherme Colim, que eu gostaria que repetisse aqui para a gente aqui, doutor Guilherme. Sim. Na realidade, a entrevista de hoje, ela pode ser complementada pelas anteriores, né? Quando eu falei de interdição judicial, curatela, o auxílio acidente, eu me lembro que tu havia me questionado, tu havia demonstrado surpresa, Isso. que o abalo psiquiátrico, o abalo psicológico pode gerar um auxílio acidente, às vezes um auxílio doença ou um auxílio acidente. Tanto aqui nas mídias da RDC TV, como no meu canal Saiba Direito, como na minha página do escritório CRJ Advogados, estão as entrevistas lá. Recomendo que acesse as demais também para complementar as informações que passei aqui. Muito bem. E eu vou aproveitar, doutor Guilherme, para sugerir aqui, já que a gente falou ali na negativa do INSS, do auxílio ali, que teria sido a causa da ex-cliente do doutor ali, a causa do suicídio, eu vou pedir uma sugestão para um dos próximos programas, a questão do INSS em si, que eu vejo aí que tem muita gente aí que tem dúvida, por exemplo, aquele cálculo, nós tivemos mudanças aí no INSS, então o momento certo, eu completei 35 anos, mas eu não sei se eu peço agora, porque eu tenho 53, 54, se tem que somar para dar não sei quanto ali, tem a questão da carência também, tem a questão se precisa procurar um advogado, se vai direto no INSS, né? A gente tem aí eu tenho visto que a gente tem falado muito nessa questão dos auxílios, e teve umas mudanças. E eu sou particularmente interessado, porque ano que vem já estou completando meus 35 anos de contribuição, e eu tenho muitas dúvidas a respeito, doutor. Queria lançar aí uma sugestão. Perfeito. Faremos uma entrevista sobre isso também. Temos algumas regras de transição. Exatamente. Temos critérios de cálculo, temos muito material sobre esse assunto. E que requer atenção, né, doutor? Porque muitas vezes ali, como a gente já tinha falado nas primeiras entrevistas, um erro nesse pedido aí pode custar depois. Aí, para consertar, depois fica mais difícil lá na frente, né? Quando fica só mais difícil, não é tão ruim. Às vezes fica impossível. Doutor Guilherme Colim, grande parceiro. Obrigado pela participação, doutor Guilherme, então. E eu espero na próxima segunda-feira aqui o senhor aqui de novo, tá bom? E eu que agradeço. Um grande abraço, Cláudio. Um grande abraço.